Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Gostoso ver amigos de outras casas, né? O nosso pessoal da nossa casa. A gente fica muito feliz. O convite era para uma tarde de domingo diferente, iluminada, e fico feliz que a gente conseguiu estar aqui, todos vocês. Tudo é luz, né? Tudo que nós buscamos é luz. Paz, aconchego para os nossos corações, fé e esperança. E isso vem do Pai. Então, nesse instante, nós vamos acalmar os nossos espíritos, fazer a ligação com o mais alto. Essa energia suprema que desce sobre nós nesta tarde e desce muito mais potente quando nossa ligação é com Ele direta e de vontade e de esperança. E é nessa energia que nós vamos envolvendo esta sala na tarde de hoje, junto a todos os mentores que se fazem presentes, das mais diversas hierarquias, que vão nos aconchegando, nos protegendo, nos envolvendo, vão envolvendo com tanto carinho também o Alex, a Elizabeth, toda a sua equipe que está aqui com eles com tanto afeto. Isso vai se transformando numa egrégora de proteção, de amparo. E nós vamos acalmando os nossos espíritos, nossa mente, nossa respiração, para que a conexão fique cada vez mais firme e assim se mantenha até o final desta tarde bendita. E é com o coração cheio de gratidão que nos envolve nesse instante, é que vamos elevando os nossos espíritos e buscando essas fraternidades amorosas do espaço, que tanto nos auxiliam, que sempre nos socorrem, nos amparam nos momentos necessários, pois eles estão sob os cuidados das fraternidades de Maria e, principalmente, protegidos e amparados pela energia do nosso Mestre Jesus, que se faz tão fortemente presente nesta tarde. Mestre, obrigado por tudo que nós já somos em nossas vidas, por tudo que nós já temos, e principalmente por este momento que é único. Leve os nossos corações, os nossos sentimentos até o Pai, o seu Pai, o nosso Pai maior, esse Maestro Supremo de todo este universo bendito. E é pedindo a permissão deste Pai, que nesse instante, elevamos ao mais alto a prece, que com tanta sabedoria o Mestre nos permitiu aprender e direcionar em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair ante os erros e as tentações, mas livrai-nos de todo mal, principalmente daquele que ainda teima em habitar dentro de nós mesmos, porque é teu, Senhor, o poder, o reino e a glória, para hoje e eternamente. Que assim seja, graças a Deus. Tanto Elizabeth como Alex não precisa de apresentação, né? Nós já os conhecemos e estamos aqui porque amamos, né? E nos faz um bem imenso. Então, daqui por diante é com vocês. Tá bom? Obrigada. Vamos aproveitar, tá? Essa tarde tão gostosa. Obrigada, filho. Obrigada. Eu só vou pedir a quem está em pé, as três bonitinhas aí para sentar, por favor. Muito lindas, inclusive. É porque ontem a gente estava fazendo a palestra e não dá para ouvir aqui. E às vezes os espíritos vêm nos tratar e a gente às vezes dá uma tonteirinha, uma coisa, né? E pelo jeito aqui hoje vai ter muito tratamento. Então permaneçam sentados, por favor, para desfrutar, né? Está bem seguro, bem
Aí se alguém entrar e ficar em pé, vocês acomodem, por favor, pode colocar mais cadeira aí. Aqui nós temos lugar também, aqui no meio, para não correr o risco de dar uma tonteirinha, uma coisa assim. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás o abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor. Vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, bonita, não é, gente? Foi uma boa escolha para começar? Gostaram? Antes que vocês pedissem, eu falei, eu já vou cantar aleluia, né? Já arremata, né? Mas que bom estar aqui, que casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, a gente já sente logo que põe os pés aqui dentro, né? Porque, por incrível que pareça, tem lugar que a gente vai, não estou falando nós dois, não, a gente, na vida, que não é bem recebido, é ou não é? É assim tudo, não é? Mas a gente também tem o coração de sentir, e quando a gente é bem recebido, o coração sente. Então, essa casa é uma casa que nos recebe com amor. Muito obrigada, de todo o coração. E que a gente tenha uma tarde especial, não porque nós dois estejamos aqui, mas é porque cada um que se permita sentir o que está preparado para nós todos, né? Quando eu disse, vamos ficar assentados, vamos acomodar, não vamos ter dor nas pernas, deixa só para nós dois aqui, mas receber, né? Abrir o coração, abrir a mente, porque quem se abre, recebe. Então, que a gente tenha uma tarde linda, feliz, que Deus nos abençoe, como o pessoal de casa que vai assistir também, as famílias que vão assistir, e que corra tudo como a espiritualidade planejou. Que nós façamos a nossa parte e Deus faça a parte dele. Combinado? Então, boa tarde, Alex, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu agradeço você ter me cumprimentado com boa tarde, porque enquanto eu estava montando aqui, vários companheiros vieram cumprimentar, né? Eu falei boa noite para todo mundo. Não teve um aqui que veio aqui, vocês são testemunhas. Vocês chegaram aqui, eu, boa noite, boa noite. Eu falei, gente, eu não sei se está de dia, está de noite, né? Normalmente os eventos são à noite, então vocês me perdoam, né? Eu já falei boa noite 8 horas da manhã, então 4 horas da tarde está muito mais para boa noite do que cedo, né? Aí ele consertou, falou que tinha gente do Japão assistindo. E tinha mesmo, nós temos amigos que acompanham a transmissão de vários cantinhos desse mundão de Deus, né? Inclusive do Japão. Eu falo que essa internet é um centro espírita aberto para o universo. Que bom, né? Que muitos corações se entrelaçam aos nossos, para que juntos nós possamos realizar aquilo que a providência divina programou para essa tarde. Muito antes de nós imaginarmos estar aqui, eles já estavam preparando tudo isso. E hoje chegou o dia, ou a tarde, né? Melhor dizendo. Que nós possamos nos colocar, quando eu digo nós, somos nós, viu, gente? Encarnados, desencarnados, presencialmente, virtualmente, que nós nos coloquemos numa posição de colaboradores de Jesus nessa tarde. Eu sei que muitos viemos até aqui na busca de tanta coisa. A precisão é grande, né, Ademir? A precisão é grande. Mas nós também estamos na condição de colaborar. E que bom que nós estamos nessa condição. Que possamos fazer por merecer continuar nessa posição. E não apenas naquela onde a necessidade é muito intensa, que às vezes a gente sente até incapaz de oferecer alguma coisa. Nós pedimos licença aos mentores dessa casa, para nós, para aqueles que continuam acreditando na gente, nos intuindo, nos inspirando. Pedimos a intuição de Jesus para cada palavra, para cada canção, que elas saiam da nossa boca, mas que partam do nosso coração na direção dos corações de cada um de vocês, para que quando nós retornarmos aos nossos locais de origem, nós sejamos um pouco melhores. Ou como diria lá em Minas Gerais, um tiquinho melhor do que quando nós chegamos aqui. Então, para os amigos de casa, né, nós estamos transmitindo ao vivo agora, tentando ver se a internet mantém a estabilidade, né? Hoje, domingo, dia 13 de outubro do ano de 2024, a gente repete isso porque a gente não sabe quando alguém vai chegar por aqui, né?
aqui na cidade de Santo André, em São Paulo, na Fraternidade Espírita Obreiros da Caridade. Esta é a nossa transmissão de número 1190, que eu faço questão de repetir que, por palavras dos amigos espirituais, pode representar muito, né? Alguém falou assim, oxe, mas pode não ser nada. A diferença está na prática daquilo que a gente vem falando e cantando nesse tempo todo. Então, que hoje seja um dia de estímulo para que a nossa prática seja cada vez melhor. Então, gente, nós temos o hábito, como a maioria de vocês já sabe, de escolher um tema para cada momento desse, que nós chamamos de evangelho musical. As canções são a linha mestra do nosso trabalho, mas a espiritualidade nos pede que a gente pegue aqueles livros do Chico Xavier, especialmente, Kardec, que estão nas prateleiras, já assim, cheios de teia de aranha, às vezes, outros engavetados, já com poeira, sabe? Desta prateleira, tira da gaveta e vamos conversar sobre essas mensagens. Então foi o que a gente planejou para essa tarde aqui com vocês. Filhos pródigos, esse é o tema da nossa prosa. E essa mensagem foi trazida por Emmanuel, né, psicografia do Chico Xavier, e está no livro Pão Nosso, é o capítulo 24 do livro Pão Nosso, que também tem o mesmo título, Filhos Pródigos. Quem são os filhos pródigos da atualidade? Porque a parábola foi contada lá na Palestina do século I, um pouco mais de 2000 anos atrás. E como tudo que vem de Jesus é atemporal, é bom que a gente tente identificar hoje, para não ficar simplesmente na contemplação, escutando a história mais uma vez, que nós estamos cansados de saber. Como diz meu filho, vocês têm uma capacidade de ficar chovendo no molhado, mas a gente aprende pela repetição. Então vamos lá. Emmanuel, ele começa fazendo uma citação da fala de Jesus, enquanto contava a parábola. Está narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. E Jesus contava nesse trecho aqui o seguinte: e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu posso traduzir isso aqui para o goianês? O camarada chegou na hora, gente. E caiu a ficha. Ele parou e falou assim: gente, os trabalhadores mais fraquinhos do meu pai estão enchendo o bucho, e eu aqui morrendo de fome. Está um trem errado? Quem sabe hoje a ficha caia de alguns de nós? Esses mais jovenzinhos devem estar pensando assim: gente do céu, o que é cair a ficha? Mas assim, olhando assim para a carinha de vocês aqui, nós já estamos, o povo da live toda fala assim: lá vem o Alex com essa história de novo, né? Nós já estamos do meio-dia para a tarde, nós sabemos direitinho o que significa cair a ficha, né? Depois a senhora conta para o rapaz, por gentileza. Será que hoje não seria a oportunidade de nós cairmos em nós, assim como esse moço caiu em si? Eu fiquei pensando assim, gente, jornaleiros, né? Quantos jornaleiros? Porque cada tradução fala uma coisa, mas essa aqui especialmente fala dos jornaleiros, foi a que Emmanuel usou, né? O que seria um jornaleiro? No primeiro momento eu pensei assim, deve ser o funcionário do pai dele que ficava levando notícia, né? O jornal transporta notícias, eu pensei assim, jornaleiro é alguém que o pai falava assim: fulano, vai lá no compadre João lá e fala para ele isso, isso, isso. Jornaleiro, eu pensava que era isso. Matava um cabrito lá, dividia com os vizinhos, né? Vai lá na comadre, leva lá um pedacinho de carne para ela. Mas eu descobri, gente, que jornaleiro, na verdade, era alguém que não tinha um compromisso mensal. Não era nem aquele funcionário assíduo. E, em alguns casos, a expressão jornaleiro era usado para denominar escravos, que não tinham remuneração.
trabalhavam em troca da boia, se é que você me entende. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Que fome é essa? Vamos trazer a parábola para agora? Para aqui agora? Que fome é essa? No meu caso, material não é, né, Regina? Que fome é essa, gente? Pensa. O espírito Vinícius, eu falo espírito porque hoje ele desencarnou, né? Porque era o Pedro Camargo que assinava esse pseudônimo Vinícius, né? No livro Nas Pegadas do Mestre, ele nos presenteia, eu falo que é um grande presente, com uma mensagem chamada O Pródigo e o Egoísta. Porque, na verdade, essa parábola é a parábola dos dois filhos. Mas a gente se habitua a prestar mais atenção no lado do filho pródigo, porque é conveniente para nós. Mas hoje não é o dia de falar do egoísta, né? É do pródigo. Então, Pedro Camargo narrou o seguinte, uma parte da mensagem, falou assim: a história desse moço desassissado, que significa sem juízo, desajuizado, é a história da grande maioria dos homens. Verificamos no transcurso dos acontecimentos passados com ele a manifestação das leis naturais que regem o destino das almas. Na sua caminhada pela senda, né, pela rota intérmina da vida, sob o influxo incoercível, né, que não se pode frear, da evolução. É a nossa história, a história desse moço aqui, ó, com fome, e que muitos de nós nem caímos em nós ainda. O desfecho de toda a odisseia, né, de toda a grande viagem dos pecadores. Pecadores aqui, gente, é a representação daqueles que ainda se encontram mergulhados nos vícios, nas más tendências, tá? Esquece um pouquinho aquele pecado que foi plantado aí para domínio de massa. Mas que, por outro lado, como diz o Chico, foi excelente também, né? Porque a gente não tinha freio. Se não arrumasse um jeito de quietar nós já tinha posto fogo, era no mundo, não era só em Roma, não. O desfecho de toda a odisseia dos pecadores que passam pela terra é o retorno ao lar paterno. Você não está com saudade de casa, não? Com fome? Você está achando que a casa é ter que morrer para voltar para casa, né? Tem gente que pensa assim, né? Não tem problema, não. Porque a gente ainda acha que o reino de Deus tem CEP. A gente fica procurando o CEP do reino de Deus. Será que é aqui? Será que olha para o céu de noite? Assim, será que onde que é, hein? E aí o ser humano gasta bilhões, trilhões para desenvolver telescópios, para encontrar a vida, não sei aonde, não sei o que e tal. Talvez se gastasse um tiquinho para encontrar um telescópio que olhasse para dentro, hein? A gente ia achar esse reino de Deus depressa. E a gente ia entender aonde que é a nossa verdadeira casa. Ia diminuir demais o medo, os medos. Com música a gente pensa melhor. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia
que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria e florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. E aí, deu tempo de pensar aí nos filhos pródigos da atualidade? Por acaso, você conseguiu se perceber como um destes filhos ou filhas que se enquadram nessa parábola, nessa parte da parábola? Só pensa, não olha de lado, tá? Continuemos com Emmanuel. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festinhos do mundo. Porque a parábola, ao pé da letra, é isso, né? Ele pediu a parte da herança, sumiu no mundo aí, sabe lá, a gente fica imaginando, né? Deve ter tomado uns guaraná meio demais, namorado umas mocinhas, gastou à toa, muita festa. O quadro, diz Emmanuel, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Que modalidades são essas? Não basta analisar apenas pensando nos esbanjadores da riqueza material.
Ele vai nos ajudando a entender o processo. Os filhos pródigos, diz Emmanuel, não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Porque às vezes a gente observa a parábola e é questionado, né, se será que você não, de vez em quando não está nessa posição do filho pródigo? Aí você olha para o saldo da conta bancária e fala assim, que jeito que eu estou nisso? Eu estou vendendo um almoço para comprar janta. Tem essa expressão aqui em São Paulo também, ou é só lá no Goiás? Aí você fala, não, eu não. Aí Emmanuel vem e fala assim, os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Tem mais gente por aí. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Aqui, ali, acolá, não importa. Ele não colocou assim, ó, acomodam-se na maioria dos campos de atividade humana. Não, ele foi incisivo. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana. Todos. Quem são os filhos pródigos da atualidade? Essa é a pergunta que eu estou tentando encontrar uma resposta. E vocês precisam me ajudar? Lamartine Babo, em espírito, psicografado pelo Chico Xavier, tentou oferecer, pela perspectiva dele, uma resposta. E ele anotou o seguinte: filho pródigo de Deus é aquele que aceita a fé, mas quando chega o serviço, pede porta e dá no pé. Vamos de novo? Eu vou de novo para a gente pensar enquanto ela canta, viu? A próxima música. Filho pródigo de Deus é aquele que aceita a fé, mas quando chega o serviço, pede porta e dá no pé. Conhece gente assim? Não olha de lado, gente, por favor, olha aqui só para mim. Cantemos. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, ó meu Deus. Oh, eu sei, levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta. No final será tão bom. Não desisto de viver no mundo. Não desisto
cuidar de mim. Na, 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 na. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Vocês. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Vocês. Para acabar, é Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Fala se não é boa. É boa, não é? A Demi não conhecia, né? Você não conhecia, né, Demi? É. Não, essa. A versão. Pois é. Não é legal? Então, os Espíritos trazem as versões. Ela é animadinha, né? Boa. Você, cadê? Pra você aprender aí, já vai colocar. Já tem no YouTube, chama... Como é que é? Na Direção do Ser. É porque eu ponho os meus títulos e o Alex põe os dele. Entendeu? No meu é minha direção é ser. No dele é na direção do ser, né? Eu, como sou obediente, Deus está vendo? Muito bem. Quem são os filhos pródigos da atualidade? Eu posso mudar a pergunta? Quem somos os filhos pródigos da atualidade? Fica melhor, não fica? Não deu certo? Aí, eu estou falando. Emmanuel traz 2 exemplos aqui. A partir deles, nós podemos desdobrar em outros tantos. Ele diz assim, ó, grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Receberam a herança, parte da herança, e estão gastando, esbanjando, né? Porque o perdulário é um esbanjador, é um sujeito que gasta em excesso e à toa. Aí já o à toa já não é do dicionário, é por minha conta, tá, gente? É do goianês.
que é um idioma universal. Entendeu? Filho pródigo da atualidade. Recebeu a parte da herança com um propósito e está destilando a inteligência, envenenando. Qual é a parte da herança que você recebeu? Fica mais fácil a gente ir olhando para dentro aí, né? Porque esse é o propósito. Alex, graças a Deus, como diria em Minas Gerais, eu não sou cientista. Nem eu. Mas será que Emmanuel não está simplesmente sendo didático? Tentando fazer até um desenho assim para facilitar a nossa compreensão? Ele dá mais um exemplo. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade por meio de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos, nos recantos do relaxamento e do crime. Gente, nós temos que prestar muita atenção como nós estamos empregando a herança que nos foi concedida. Nossos talentos, nossos dons, as competências das quais fomos dotados por empréstimos do Criador e que muitos de nós desenvolvemos. Ah, mas eu não sou artista. Nem eu. A Regina olhou para você e falou assim: graças a Deus estou usando a competência, a inteligência, essa versão, para fazer uma versão. Mesmo com a ajuda da espiritualidade, é preciso ter uma reciprocidade, uma sintonia. Qual é o nosso talento? Não é assim, voltando lá na parábola, não é admirável, né, observar que a partir do instante que aquele filho pródigo da parábola, né, ele teve consciência dos seus méritos, dos seus deméritos, né, dos prós e dos contras, né, dos créditos e dos débitos, ele aliou o desejo de melhorar, como diz em Minas Gerais, de melhorar. Só que ele juntou o desejo com atitude. Não basta só desejar. O maior estoque de sonhos que existe é no cemitério. Sonha, sonha, sonhos maravilhosos, sonha de novo, e sonha, e sonha, e sonha. E a atitude? E a fazeção? Aquele moço, ele desejou e ele associou o desejo à ação. É fácil perceber quando ele mesmo diz lá no Evangelho: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vamos voltar para casa? Vamos levantar? Não precisa ficar em pé, porque a Elizabeth pediu gentilmente para sentar. Mas não é levantar o corpo físico, é se colocar espiritualmente de pé. Eu vou voltar para casa? Eu vou parar de passar fome? Gesto de humildade. No capítulo 13 do livro Fonte Viva, o mesmo Emmanuel, né, que está conduzindo a nossa reflexão dessa tarde aqui, no capítulo Ergamo-nos, ele anotou lá, eu peguei só os pedacinhos que nos ajudam a direcionar as consciências aqui, viu, gente? Ele escreveu lá assim, ó: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Porque às vezes a gente fica pensando, levando o pé dali, mas estava deitado lá, sentado lá dentro do chiqueiro, né, cuidando de uns porcos lá, uns negócios, que é sujeira. Aí levantou, aí começou a andar. Gente, levantou-se intimamente.
deliberou sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Largou da preguiça. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Você acha que alguém vai resolver sua vida? Sinceramente. A Elizabeth, esses dias, falou que ela leu, não sei aonde, eu não lembro, se ela tiver a fonte aí, depois ela fala, que a gente não tem que ficar contando as coisas ruins da vida para os outros, porque 90% das pessoas não está nem aí, 10% acha bom escutar. Quando alguém conta as coisas ruins para você da vida dela, você está entre os 90% ou os 10%? Eu não sei nem por que eu perguntei, deixa eu voltar para cá. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, elevou-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Tem serviço aqui nessa casa espírita? Está precisando de gente aí para trabalhar? Quase nada, né? Pois é, gente, olha aí que oportunidade bom da gente pôr de pé e voltar para a casa paterna. Não precisa desencarnar, você está entendendo? Deliberou fugir à treva e penetrar à luz. Quando a gente está diante do precipício, a solução dizem que é simples. Vire-se de costas para ele e caminha. Porque se você der mais um passo para frente, você já entendeu o que vai acontecer. Ausentou-se da posição negativa e absorveu-se na reestruturação dos próprios ideais. Você está satisfeito com a vida que você está levando aí? Está bom desse jeito? Ou pode melhorar? Tem um ditado lá no Goiás que fala assim: nada é tão bom que não possa ser melhorado. Aí tem uns espíritos de porco que falam assim: nada é tão ruim que não possa ser piorado. Você pode estar considerando a sua vida excelente, às vezes até por força de expressão, porque fala que a gente tem que ser positiva, que as coisas... O trem está lascado, mas você fala que está bom porque tem que atrair energia boa, né? Aquele negócio do segredo lá que o povo ensinou para nós. Mas, gente, pelas nossas andanças externas e internas, nós temos percebido que o trem está custoso. Nós estamos precisando urgentemente nos ausentarmos dessas posições negativas e nos absorvermos, nos envolvermos na reestruturação dos nossos próprios ideais. No mínimo, é começar a pensar um pouquinho além dessa encarnação. Tomar uma decisão aqui, não só pensando no mês que vem. A gente termina de almoçar e está conversando, esperando como é que vai ter na merenda. Não é? Nós saímos do almoço ali agora e nós já estávamos projetando. Nós vamos jantar onde mesmo? Será que tem alguma pizzaria boa aqui em Santo André, hein? E não sei lá o que e tal. Enquanto o camarada aqui já está pensando assim, ó, na minha terceira encarnação depois dessa, eu já vou ter chegado nesse ponto. E aí Emmanuel finaliza e falou assim, ó, levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Ou nós vamos continuar como esses artistas que pegam os seus dons para tirar as nossas crianças do rumo? Muitas vezes para destruir famílias. Os cientistas que ao invés de colaborar com o progresso, no mínimo, para minguar a dor, como diz a minha mãe, ou para curar, porque nós já temos competências para isso, nós estamos simplesmente utilizando a nossa inteligência para gerar cada vez mais recursos para uma indústria que me mantém. Que filhos pródigos são esses?
Vamos voltar para a casa do Pai, gente? Vamos nos colocar de pé aí, em espírito. Com música fica mais fácil. Eis-me aqui, renasci, tua luz brilhou em mim, posso segui-la, eu sei, conseguirei recomeçar, enfim. Contigo a me guiar, tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Vencerei, basta acreditar. Dependerá de mim acertar o passo e seguir. Quero colher a paz, quero sim. Se a tempestade vem, sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, não pedes nada de mim. Teus passos seguirei, não temerei mais a dor. Conseguirei lutar, não vou desistir, eu sei. Se teu amor conduz minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim, minha vida eu te entrego agora. Cuida bem de mim. Cuida de mim, ó Senhor. Na minha opinião,
Eu acredito que eu sou um dos maiores especialistas em Elizabeth Lacerda. E eu comecei minha especialização muito antes da gente se encontrar pela primeira vez. E eu considero, pensando na vibração, essa música entre as top 3 de todas as que ela canta. Tanto do ponto de vista de interpretações, né, de outras cantoras, cantores, quanto das canções próprias. Para mim, é a top 3. Ela trabalha uma região dos graves, que faz um bem danado. A espiritualidade tira um proveito disso, nos processos de cura, a gente não tem nem ideia. Mas sente, né, gente? Essa é a realidade. Muito bem. Esse Emmanuel, eu tenho hora que eu falo assim, gente, contaram a nossa vida para o Emmanuel. Não é possível. Ele diz assim, ó, em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Olha o leque que ele abriu para que a gente possa perceber os filhos pródigos da atualidade. Porque são muitas as heranças recebidas por nós. Tem gente dissipando bens, como o filho pródigo da parábola original. Tem outros dissipando saber. Tem conhecimentos espetaculosos, como diz meu menino, mas estão jogando fora. Outros dissipando tempo. E a encarnação parece que está mais acelerado, não é, gente? Mas é só parece mesmo, tá? É porque a gente está numa turbulência, a gente mistura numa trenheira, como diz o povo de Minas Gerais, e aí não tem foco, e a hora que vê, já foi o dia, já foi o final de semana, já foi o mês, e o ano já está terminando, não é? Nós fomos na casa de uma amiga esses dias, vocês acreditam que ela já está com a árvore de Natal montada na casa? Não é só a árvore, toda a casa já Está decorada já, tudo no Natal já está. Eu falei, gente, nem tinha percebido, o negócio começou agora. Tem condição um negócio desse, Regina? Não, eu estou falando sério. Né, Regina? Emmanuel continua. São eles que... Gente, presta atenção nisso aqui. O momento do cair em si. São estes esbanjadores, esses dissipadores, que contemplando os corações simples e humildes, em marchas para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome da paz me tortura o espírito. Um dos grandes projetos dos multimilionários, bilionários ou trilionários, eu não sei, é tentar encontrar mecanismos de prorrogar o desencarne, de se manterem com um aspecto físico mais jovem, de buscar alternativas exteriores que consolidem felicidade íntima. Eles gastam rios de dinheiro para isso. Mas eles ficam indignados, sabe? Quando eles percebem alguém que tem uma camiseta, uma bermuda, anda de chinelo e está feliz subiando o Chico Mineiro de boa. Entendeu? Pesca um peixinho lá de tarde. Eles olham para aquilo e falam assim, não tem condição. Não tem condição, gente. Eu monto no meu jato aqui, se eu quiser almoçar do outro lado do planeta, eu almoço lá, eu volto, eu viajo para onde eu quiser, eu compro a roupa que eu quiser. E é um saco sem fundo e nada resolve, nada preenche. Aí ele olha para a criatura, tranquila, sabe? Guardando o pão da tranquilidade, enquanto ele está com a fome de paz, com o espírito torturado.
Gente, essas leis divinas, elas são extraordinárias. Livre-arbítrio, né? Essa é a lei momentânea para os espíritos que estão nessa condição aqui de humanos na busca da humanidade. Então, experimenta, né? Isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta, isso é digno, isso não é digno. E a gente vai fazendo teste. Tá? A consciência está falando, vai dar M pontinho, 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 né? Vai dar errado isso daí. Aí você fala assim, não, mas eu vou experimentar. Aí você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo. E a consciência, vup, um semáforo, a luzinha amarela. Para. Aí você fala, não, será que vai dar errado mesmo? Atravessa. E aí a fome aumenta. E aí vai dissipando cada vez mais a fortuna, a herança. Pode ser bens, pode ser saúde, pode ser tempo, pode ser inteligência. De novo, Vinícius. Mais um pedacinho da mensagem O Pródigo e o Egoísta, do livro Nas Pegadas do Mestre. Isso aqui é fantástico. Ó. Outro ensinamento de relevância que dessa parábola ressalta é o que respeita à doutrina da causalidade, da lei de causa e efeito, da lei do plantio e da colheita, que você preferir aí, da lei de ação e reação, propagada pela terceira revelação, que nós já sabemos que é o Espiritismo. A redenção do pródigo deu-se mediante a influência dessa lei. Ele criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos análogos, de efeitos semelhantes. Sementinha de melancia. Nasce o quê? Pé de melancia. Sementinha de laranja, de laranja. Ah, quer plantar sementinha de vento, vai colher tempestade. O que aconteceu com ele foi isso, ele criou causas, essas causas determinaram uma série de efeitos, e rápidos. Como as causas eram más, os efeitos foram dolorosos. Uai, será que isso aqui explica esse trem que está passando na minha vida? Então, não é culpa da sogra. Suportando-os como era natural, e não como castigo ou pena imposta por agente estranho, o moço acabou compreendendo a insensatez que praticara. Cair em si é isso. Você não, peraí, ué. Não adianta ficar transferindo a responsabilidade das coisas ruins da minha vida para os outros. Não, minha alegria ou minha tristeza, a responsabilidade é minha. O meu sucesso ou fracasso, a responsabilidade é minha. Foi eu que pedi a herança. Foi eu que saí de casa. Foi eu que esbanjei. Foi eu que dissipei. A fome é responsabilidade minha. Ele chegou nessa conclusão. Não era uma pena imposta por um agente estranho. Ele mesmo plantou e a colheita chegou, até rimou. Considerando-se outrossim o próprio causador dos sofrimentos e da humilhação que suportava. Uma ressalva, antes que eu chegue lá no hotel, a Elizabeth fala assim, você tinha que ter falado isso, porque ela já está pensando. Eu leio pensamento. O Espiritismo não defende que ninguém se submeta a qualquer tipo de violência. Tá certo isso? Ele mostra causas e possíveis consequências análogas, semelhantes às causas que originaram a situação. Mas nós temos que aprender a pegar as rédeas da nossa vida e tomar conta dela. Você está entregando a rédea da sua vida para os outros, porque quando eu transfiro a responsabilidade da minha
da minha problemática para alguém, eu entrego as rédeas da minha vida para essa pessoa, porque se eu entrego a responsabilidade do problema, a solução também está com quem eu encaminhei a minha vida. Esse cara pegou a rédea de volta, ele falou assim, cara, eu sou o causador dos meus sofrimentos. Essa humilhação que eu estou suportando agora, eu originei as situações que me levaram a essa situação. Isso não é libertador? Ela cantou Recomeçar Agora, a música que eu comentei com vocês, que é a top 3. Recomeçar. Que, de acordo com o amigo espiritual, não é começar de novo. É começar do novo. Fazer diferente. Colocar-se em espírito, de pé, e, voltar para a casa do Pai. Quem sabe é hoje? Quem sabe era esse recado aqui, né, desses amigos espirituais que estava faltando para servir de estímulo para nós. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo. Enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa Ele te abraçar. Não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria, fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria, fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua esfera
Deus vai te recompensar. Vamos? Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Pra tua alma. Obrigada. Muito obrigada. Quem sabe se nós tivéssemos escutado essa canção há algum tempo, nós não teríamos saído da casa do Pai, não é? Um segundo, às vezes, é suficiente para a gente se distanciar léguas da casa do Pai. Mas, disse a canção, né? Lá no céu, um dia tudo se encaixa. Qual que é o CEP do céu? Aonde que fica o céu? Será que é lá em cima? Ou será que é aqui dentro? Lá no céu, um dia tudo se encaixa. Olha a profundidade que é uma frase dessa, bem contextualizada. Vou abrir um parêntese aqui. Esses dias eu falei assim, eu vou abrir uns parênteses. Cheguei lá em casa. Minha professora particular, ela me deu um puxão de orelha. Eu aprendi agora a abrir um parêntese, porque depois você tem que fechar o parêntese, né? Então eu vou abrir um parêntese em Emmanuel para o próprio Emmanuel, tá? Fonte Viva, capítulo 88, caindo em si. Olha a capacidade desses espíritos. Emmanuel foi lá e tirou um pedacinho do versículo 17 do Evangelho de Lucas, né? Capítulo 15. Caindo, porém, em si. Gente, aqui está o segredo. É aqui que nós precisamos focar agora. Nós precisamos exercitar o cair em si. Ele diz assim, ó, este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Ele dá exemplos. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Para quem que Jesus apareceu primeiro, de acordo com os relatos do Evangelho? Para Maria de Nazaré? Para Maria de Magdala. Pedrão, esse Pedrão era custoso, gente. A gente tem que entender o seguinte, nós não somos flor que se cheira. Gente, mas nós temos recurso. Os apóstolos ali, naquela época, eles tinham também dificuldades, limitações muito maiores do que as nossas, né? Se é que você me entende, lá não tinha zap. Só para começar.
Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Aí Emmanuel olha para mim, para você, para a senhora, para nós aqui, e fala assim: criatura, cai, contudo, em ti mesmo, sob as bênçãos de Jesus. Vira de costa para o abismo e acelera o passo. E transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Gente, isso aqui, se tem uma palavra que representa muito bem a nossa experiência nesse planeta, a palavra chama-se ilusão. Isso aqui é uma ilusão real. Que coisa, que paradoxo. Falou uma palavra bonita de novo, viu? Que situação contraditória. Nós estamos mergulhados numa ilusão. Por isso que Jesus dizia assim, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem coração de sentir, que sinta. Iludidos, cada vez mais distantes do céu, do reino de Deus, da casa do Pai. E cada vez mais distantes da casa do Pai, esbanjando, dissipando a herança, mais famintos espiritualmente. Percebe a importância de cair em si? É o primeiro passo, é o girar no sentido contrário ao abismo que nos aguarda. É por aí. O Espírito falou para mim esse dia, de vez em quando você faz umas pausas, para não atrapalhar a conversa íntima de cada um, que a consciência está conversando com as pessoas. Dá um tempo para ela escutar. O anjo da guarda está falando, está vendo? Aí, ó, está vendo? Então, aí, ó, a vida é diferente, não é isso aí do jeito que você está pensando. A vida é diferente. Vira para cá. Isso é verdade, isso acontece. Tem uma voz interior te estimulando a ser melhor? Olha que bênção. Você quer ver essa voz conversar bem mesmo? É escutando essa música aqui, ó. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar
sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, a amar. Oh, oh, oh. Amar, amar, oh, oh, oh. Amar, amar, amar. Os lalaie foi para vocês pensarem. Pensaram? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos ouvir a voz do Cristo, é preciso calar, silenciar, inclusive os pensamentos, porque às vezes o silêncio é da boca para fora, né? Intimamente está um turbilhão. Eu posso fazer uma pesquisa com o pessoal de casa? É só com o povo de casa, hein? Eu queria fazer 2 perguntas para vocês que estão acompanhando aqui agora, depois vocês me respondem aí com um joinha se é isso ou não. É porque assim, eu vou fazer uma com vocês aqui primeiro. Vocês já morderam na língua? Por acidente? Já, acho que todo mundo já teve essa experiência, não teve? Desagradável, disse o Ademir aqui. Então agora eu vou fazer a pesquisa. Agora vocês, eu não estou fazendo a pesquisa com vocês mais, hein? É com o povo de casa. Gente, vocês sabiam que quando a gente morde na língua, não por acidente, mas propositalmente, a gente mesmo, conscientemente, não dói?
A segunda pergunta que eu quero fazer, por que você está mordendo a língua agora? Por que eu estou falando isso aqui? Eu nem sei o que eu estou falando. Gente de Deus. Deixa eu voltar para o assunto aqui. Eu abri um parênteses agora mesmo, né? Lembra? Eu não fechei. Eu vou continuar com ele aberto. Pode ser? Porque eu penso que vale a pena. De novo, eu vou continuar com o Emmanuel, tá? E peço licença para vocês para ler uma mensagem relativamente curta, na íntegra. Porque nós não podemos perder essa oportunidade aqui. Ele, no livro Fonte Viva, capítulo 157, Emmanuel fala sobre o filho egoísta. Só para, antes de fechar o parêntese, dar uma recordada dessa outra parte da parábola. E lá Emmanuel escreveu assim, primeiro ele anotou a fala do Evangelho de Lucas, né, da própria parábola. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí, com base nessa fala da parábola, Emmanuel diz assim, a parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, diz Emmanuel, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver as estroinices, né? As loucuras do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração da sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Tão perigoso quanto contar as ruindades para os outros, que ninguém, a maioria não está nem aí, o resto vibra, é contar as coisas boas. Rubem Alves fala disso. Ele fala que se você for contar as coisas boas da sua vida, quem estiver escutando não aguenta 20 segundos. Tolerar sofrimento das pessoas é fácil. Dizem os especialistas que o complicado é tolerar sucesso, tolerar alegria. É muito difícil, é muito. E é o caso desse companheiro aqui, do egoísta. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. E ele finaliza, gente, de forma brilhante, dizendo assim, mas atrevemo-nos a crer na imensa felicidade do segundo, do egoísta. Porque o primeiro, o pródigo, já possuía a bênção do remorso a seu favor. Remorso é fantástico, porque ele precede o arrependimento, que precede a reparação e a expiação, que precede o recomeço na direção da luz. O egoísta nem remorso demonstrava. E muitos de nós, às vezes, estamos nessa condição. A gente vai anotando no nosso caderninho. Só esse ano eu entreguei 1.325 pratos de sopa. Passe, eu dei 442.
Vai falando aí que eu vou anotando aqui. A Elizabeth que tem que pôr água fluidificada, o que mais? Copinhos, né? Que você tem. 4.414 copinhos de água fluidificada. 35 pomadinha, vovô Pedro. Pomadinha vovô Pedro, eu esparramei umas 18 dúzias. Mas ai de quando o filho pródigo retorna para cá e é bem recebido, com festa. Aí eu põe na conta. Eu quero fechar o parênteses agora. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que este é o meu. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Padre Zezinho. Único, né, gente? Fechei seu parêntese? Eu confesso para você que eu não imaginei que você iria trazer essa canção. Tenho muitas surpresas. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir minha parte aqui, eu vou deixar por conta da Elizabeth e da espiritualidade, viu, Zumara? Para as conclusões aí. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar depois a transmissão no nosso canal do YouTube, chama-se Liz, de Elizabeth, né? Liz e Alex. Então, lá, essa é a de número 1190, tem muita coisa lá, né? A gente agradece aí, tem muitos evianos aqui, né? A gente chama de Eva, nosso canal, né? Evangelho, Vida e Amor.
É uma família que nós iniciamos aí desde o início da pandemia da Covid-19, e esse povo está aguentando, está tolerando nós até hoje. Uma hora eles resolvem voltar para a casa do pai, e eu quero ver o que nós vamos aprontar. Então, Emmanuel, ele conclui esse capítulo 24 do livro Pão Nosso, Filhos Pródigos, né, dizendo exatamente isso. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito? Aí Emmanuel completa. O mundo permanece repleto de filhos pródigos. E, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a essa. E não é ruim, não, proferir essa exclamação, porque é o momento de cair em si. Já está sendo visitado pelo remorso. Olha que bênção. É daqui para frente. Não é uma bênção? Que sejam as nossas vozes que profiram essas exclamações aflitivas, enquanto é tempo. Então, gente, vamos pensar nisso, porque é muito importante, né, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, não há como negar, mas, em especial, essa fala da tarde aqui, né, quase noite, ela é especial para nós, porque esse filho pródigo, ele representa, né, esse espírito que se deixa seduzir pelas paixões mundanas. E o mundo tem apresentado, cada dia mais, paixões muito bem embrulhadas, muito bem apresentadas, paixões que alcançam o nosso olfato, os nossos ouvidos, o nosso paladar, os nossos sentimentos, os nossos olhos, fazem brilhar os nossos olhos, são paixões encantadoras, e que de forma muito fácil nós nos permitimos caminhar por esse abismo da alma. Quantas vezes, gente, nós recebendo tesouros preciosos do Criador, consumimos, dissipamos esses tesouros de forma inconsequente. Inconsequente. Está jogando fora, literalmente. Vidas, né, que deveriam aproveitar melhor, tinham que se aprimorar, fazer o bem, gastando com bobagem. Dia desse um amigo falou assim, nossa, esse serviço de vocês é cansativo, né? E monta e desmonta e anda e vai, assim, voltar para casa é bom, né? Quando a pessoa fala, não, voltar para casa é bom, a gente nem tem casa mais direito, né? Um dia num lugar, outro dia no outro. A hora que a gente está se adaptando àquele local, àquele ambiente ali, conseguindo harmonizar, porque cada um tem uma vibração, tem uma energia, chegou gente, saiu gente, tem espírito que acha que é dono daquilo ali, não tem. Aí você já tem que sair, levantar acampamento, né? É um sangue cigano aí que a gente não sabe de onde que trouxe, né? Mas aí isso é tão prazeroso, nós ficaríamos aqui horas, tranquilamente. Tem água. Se apertar muito, sai uma merenda ali, um chá com café, qualquer coisa, que eu já fiquei sabendo. Então, que bom que pelo menos no instante em que nós estamos aqui, tirando algumas das minhas falas, né, não está sendo gasto com bobagem. E esses filhos pródigos aí permitem-se atos que vão contra a própria honra. E aí a gente vai se convertendo, anota aí, em mendigos espirituais. Esses são os filhos pródigos da atualidade. Quem não vivenciou isso? Quem não está vivenciando isso em menor ou maior grau? Gente, quase todos os espíritos que estão agora caminhando pela superfície da Terra, e inclusive muitos já desprovidos do corpo físico, estão vivenciando essa situação.
Mas que bênção se nós já nos colocamos na condição do pródigo e não ainda estamos enraizados na posição do egoísta, porque nós já estamos vivendo a jornada de retorno, a volta. É fácil? Não. Nós estamos caminhando, assim como aquele moço da parábola, por entre dificuldades. Como é que a gente vai ser recebido? Mas não tem outra forma, nós temos que fazer o caminho de volta para a casa paterna. O que representa esse caminho de volta? Representa caminhar de volta para o equilíbrio e para a paz. Porque senão a gente fica imaginando que tem que sair daqui e sair andando para um rumo aí. Não, onde fica essa casa? Não, é aqui dentro. É uma caminhada íntima para harmonizar. Parar com essas correrias, com essas pressas. Está complicado, gente, não dá tempo. Como é que Jesus fala com a gente? Falar da parte dele é fácil. E o processo de ouvi-lo? Desse jeito, nesse tumulto, nessa correria, nesse estresse. Não tem ouvido que ouça. Então, nesse momento da nossa jornada evolutiva, que bom, então, recordar o exemplo corajoso do filho pródigo. Um espírito que assumiu valorosamente as consequências dos seus atos. Foi eu que fiz. Foi eu que cacei essa confusão aqui. A responsabilidade é minha. E eu vou assumir essa parada agora. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não vou voltar lá querendo coisa, não, exigindo nada, não. Vou voltar lá na condição do jornaleiro dele, o mais atrapalhadinho que estiver lá. Olha isso. E na hora de reparar, ele não se rebelou, não, e não reclamou, porque nós somos assim. A gente faz muito isso, sabe? Esse compromisso de retornar para a casa do pai, quando a gente está na erraticidade, né? Essa palavra é bonita, né? Quando a gente está do lado de lá. E aí pedindo de joelho uma chance de reencarnar. E a gente fala, não, eu vou, eu faço, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou isso, eu vou parar de dissipar, não vou dissipar mais nada, e vou usar bem a minha inteligência, minha saúde, e isso e aquilo outro, meu talento, meu dom. E quando estamos prestes a sermos absorvidos num ventre materno, a gente treme de medo, a gente treme, a gente se rebela. Tem uns que falam assim, não vou, e tem uns que não vêm mesmo, eles vêm, ficam 3, 4 meses e vão para trás. O filho pródigo da parábola, ele não se rebelou e ele não reclamou, ele não desejou uma chegada confortável, né? Manda lá um recado para meu pai, manda ele buscar eu naquelas, como é que chamava aqueles, não tinha uns negócios que eles carregavam o povo antigamente, assim, ó, um punho, liteira, é esse negócio aí mesmo, eu não sei nem como é que chama esse nome, mas é isso aí, que punho, os funcionários punham nas costas, vem buscar eu aqui, pai. Não, filho, ele foi com as próprias pernas, livre e espontânea vontade, reuniu as forças que ele tinha e refez o caminho, resoluto, convicto. Você dá conta. Jesus contou essa parábola, gente, é para falar para nós assim, é possível, tem jeito, basta que você queira, decida, alie a sua decisão a uma ação e faça o caminho de volta. É assim, gente. As dificuldades estão te visitando aí? Está custoso? Para e pensa. Primeira coisa, não se imagine vítima do céu. Segunda, não blasfeme, não reclame de Deus, das leis divinas, da espiritualidade, de quem quer que seja. Olha para a dificuldade e busque qual o propósito educativo. O que esta situação
quer te mostrar. Nós conversávamos hoje em algum momento nos trajetos aí sobre isso. A dor é o último recurso da providência divina para trazer filho pródigo de volta para a casa do Pai. Antes, os convites são infinitos, são amorosos, mas muitas vezes o filho pródigo insiste na prodigalidade. Eu falei outra palavra bonita. Insiste. E o pai permite, porque são experiências. Mas vai chegar um momento que nós vamos olhar para essas dificuldades e falar assim: essas dificuldades são o estímulo para o meu caminho de retorno, para que eu possa conquistar a paz e o bem-estar que eu mereço. Você acha que Deus te criou para você ser triste? De novo, o Espiritismo não defende sofrimento. Se o Espiritismo defendesse sofrimento, na sala do passe, ao invés de imposição de mãos, entregava uma vara de goiaba para cada médium, e nós resolvemos o problema. Marmelo serve também, é porque na minha situação, o pé de goiaba trabalhava bem com nós. Olha aí agora, faz isso com coragem, olha para dentro de você, olha isso aí que está doendo, essa dor, esse incômodo. Gente, é a providência divina misericordiosamente te convidando para voltar para casa. Não vai mais não, quanto mais longe, mais distante do ponto de retorno. Então retorna, com dignidade, sabe? E tenha certeza de uma coisa, mas tenha certeza disso. O Pai está te esperando, de braço aberto, generosamente, o seu retorno. Não vai te perguntar nada, não vai te julgar em absolutamente nada. E se brincar, ele manda matar um boi, tirar a picanha e faz um churrasco para você. Obrigado, gente. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui não passou e vai sempre existir.
sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai para sempre existir. Nos lugares que pisou, seguir tudo que aqui ele deixou para sempre existir. Nos lugares que pisou, pra seguir tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, certo pra seguir. Laraie, laie, laraie, laie. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada e até o ano que vem, se Deus quiser.